A sala inteira ficou em silêncio. Não por respeito, mas por choque. Na frente da turma, um menino de 11 anos segurava os cacos do que restou de seu violino, o único presente do pai que ele mal conheceu. A professora, ainda com os olhos cheios de raiva, sequer se deu ao trabalho de fingir arrependimento. Jayden não disse nada. Ele apenas recolheu o que pôde do chão frio daquela escola de elite e saiu em silêncio. O que ninguém ali sabia, nem mesmo a própria professora, era quem estava prestes a entrar por aquela porta. E quando isso aconteceu, o mundo deles virou de cabeça para baixo. Essa é uma história de dor, talento ignorado e uma vingança silenciosa que viria não por gritos ou ameaças, mas por algo muito mais poderoso. A verdade tocada pelas mãos de uma criança. Jayden segurava firme o violino nas costas enquanto subia os degraus daquele prédio estranho. Tudo cheirava a novo, menos o aperto no peito que ele já conhecia bem. Nova York parecia gigante demais, apressada demais. Mas ali estava ele, um menino de 11 anos com um talento que ninguém via à primeira vista. Ele e a mãe tinham acabado de se mudar. Ela foi promovida no trabalho, um cargo importante, daqueles que ninguém imagina que uma mulher negra e vinda de baixo pode conquistar. Mas ela conquistou. E com isso veio também a mudança. Um novo bairro, uma nova escola, um novo recomeço. Só que ninguém falou para Jayden o quanto recomeçar podia doer. A mãe fez tudo com carinho. Escolheu o uniforme novo com cuidado. Preparou o café da manhã com o que ele mais gostava, penteou os cabelos dele com os dedos, como fazia desde pequeno. Mas por dentro, ela estava tão nervosa quanto ele. Só que ela não podia deixar transparecer. Ela precisava ser forte. Por ela, por ele. No caminho para a escola, ela tentava puxar conversa. Vai ser só uma questão de tempo, filho. Logo você faz amigos. Jayden deu um meio sorriso. Aqueles que a gente dá só para não preocupar. Eu sei, mãe. A escola era bonita, alta, com grades pretas, letreiro dourado, gente de todo lado, carros importados, mochilas caras. A escola era de elite, dessas que moldam líderes. Mas para Jayden parecia outro planeta. Quando entrou na sala, tudo ficou em silêncio por uns segundos. Ele sentiu os olhos de todos sobre ele. Alguns curiosos, outros julgando. A professora se levantou da mesa, ajeitou os óculos e disse: "Você deve ser o novo aluno, Jayden, não é?" "Sim, senhora. Sente-se ali no fundo." Não teve boas-vindas, não teve apresentação, só um gesto apressado com a mão. Jayden foi até a carteira mais próxima da parede e sentou sem dizer mais nada. Ele já sabia o que vinha, mas ele não era qualquer menino. Ele carregava um dom. Desde pequeno, o violino era sua forma de falar com o mundo. Ele aprendeu ouvindo, observando, sentindo. Nunca teve professor, mas tocava com a alma. Era isso que ele sabia fazer. Quando chegou a hora da aula de música, a professora pediu para cada aluno mostrar um pouco do que sabia. Os colegas foram um por um, tocando trechos simples. Jayden esperou quieto. Quando chegou sua vez, ele tirou o violino da mochila com cuidado, posicionou no ombro, como se estivesse abraçando um velho amigo, e começou a tocar, sem partitura, sem ajuda, só ele e o som. Era uma melodia suave, profunda, daquelas que fazem o coração bater mais lento. A sala, que até então era cheia de cochichos, ficou muda, todos prestando atenção, até quem não queria. A professora não disse nada enquanto ele tocava, só observava com uma expressão difícil de entender. Quando ele terminou, esperando talvez um elogio, ela soltou: "Improvisar pode ser bonito, mas aqui valorizamos a técnica." Virou de costas e chamou o próximo aluno. Aquele comentário doeu mais do que se ela tivesse gritado. Jayden sentiu o coração afundar, mas não deixou transparecer. Guardou o violino, voltou para o seu lugar e ficou ali, calado, como se não existisse. Nos dias seguintes,
tudo ficou mais difícil. Ninguém queria sentar do lado dele. Na hora do almoço, era sempre sozinho. Na sala, quando ele respondia alguma pergunta, era como se ninguém ouvisse. Mas ele aguentava, porque ele sabia que aquilo não era culpa dele. Era o mundo que não estava pronto para ouvir o som que ele tinha dentro do peito. E mesmo assim, todos os dias, quando chegava em casa, depois de fingir para a mãe que o dia tinha sido bom, ele descia até o porão do prédio com seu violino. Era escuro, empoeirado, mas ali ele se sentia livre. Tocava por horas, tocava tudo, tocava o que sentia. Era o único lugar onde ele podia ser quem era de verdade. A mãe às vezes ouvia do andar de cima, reconhecia as notas, sentia a dor escondida nas melodias. Ela sabia. Mesmo sem ele dizer uma palavra, ela sabia que o filho estava lutando. Só não imaginava o tamanho da batalha que ele ainda teria que enfrentar. Porque aquela escola, aquela professora, aquele ambiente, eles ainda não tinham ouvido o suficiente de Jayden. Mas eles iam ouvir. Na semana seguinte, Jayden começou a entender como as coisas funcionavam naquela escola. Não era só sobre notas ou esforço. Era sobre aparência, sobre nomes e quem seus pais conheciam. E ele, bem, ele não encaixava em nada disso. Ele tentava se manter na dele. Chegava, sentava, fazia as tarefas. Evitava chamar a atenção. Mas era difícil, porque mesmo sem querer, Jayden chamava a atenção. Bastava tocar. A professora Whitmore, desde aquela primeira aula, parecia sempre um pouco incomodada com ele. No começo, Jayden tentou acreditar que era coisa da cabeça dele. Talvez ela fosse assim com todo mundo, só que não era. Com os outros alunos, ela sorria, elogiava, até fazia piadas. Com ele, era sempre seca. Nunca um bom trabalho, nunca um continue assim. Só críticas, só olhares tortos. Teve um dia em que a turma estava ensaiando uma peça coletiva. Cada aluno tocaria um trecho. Jayden sabia a parte dele de cor. Tinha passado horas no porão treinando. Quando chegou a vez dele, tocou com cuidado, alma, precisão. Assim que terminou, silêncio. A professora olhou para ele com os braços cruzados e disse: "Isso aqui não é apresentação de rua, Jayden. Tenta seguir a partitura, por favor." Vários alunos riram. Alguns tentaram esconder, outros não. Jayden baixou os olhos, mordeu os lábios e sentou. Não era só a crítica, era a forma. Era o jeito como ela falava com ele, diferente de todos os outros. Como se ele não pertencesse ali. Como se ela quisesse lembrá-lo disso o tempo inteiro. E os colegas começaram a pegar o jeito. Começaram a repetir piadinhas. "Toca um rap com o violino aí, Jayden. Cuidado para não derrubar o violino, é caro." Ele não respondia, não revidava, só se calava. Mas cada risada era um corte. Pequeno, mas profundo. E somando tantos cortes, o coração vai ficando cansado. Um dia, Benjamin, o mesmo que ria alto sempre que Jayden tocava, passou por ele no corredor e esbarrou de propósito, derrubando o estojo do violino. O instrumento quase caiu. "Relaxa, não foi de propósito", disse rindo. Jayden se agachou, recolheu o violino, conferiu se estava tudo inteiro e seguiu. Não falou nada. Ele já tinha aprendido que, naquele lugar, quem respondia era o errado. Na hora do almoço, a cena era sempre a mesma. Jayden num canto, sozinho, com o prato meio intocado. Os outros em grupo, rindo, trocando vídeos, fazendo planos de viagens. E em casa, ele fingia que estava tudo bem. A mãe perguntava: "E aí, filho, como foi hoje?" Ele sorria. "Foi tranquilo, mãe. A professora passou uma peça nova. Tô tentando aprender." Ela acreditava, queria acreditar, porque ela também estava dando duro no novo trabalho, tentando se firmar, mostrando que merecia aquele cargo. Ela achava que Jayden estava seguro ali, que a escola era boa para ele. Mal sabia. No fundo, Jayden só não queria preocupar. Ele sabia o quanto a mãe lutou para conseguir aquela bolsa.
para dar a ele uma chance de um futuro melhor. E ele não queria parecer ingrato, nem fraco, mas ele estava cansando de ser ignorado, cansando de ser diminuído, cansando de fingir que não doía. Ele só queria tocar, só queria que alguém ouvisse, de verdade. E era por isso que, à noite, no silêncio do porão, o som do violino dele era diferente. Era mais intenso, mais dolorido. Era como se cada nota fosse um pedido de socorro. Um grito abafado por um arco de madeira. Jayden tocava com os olhos fechados, como se pudesse fugir dali, como se pudesse se esconder dentro da música. Era o único lugar onde ele não precisava se defender, onde não existia julgamento, só sentimento. E quem ouvisse aquele menino ali embaixo, sozinho, entenderia na hora. Aquilo não era só talento, aquilo era alma. Mas ninguém da escola ouvia, ninguém via, porque para eles, Jayden era só mais um menino tentando demais. E ainda assim, mesmo com o coração apertado, ele não parava, porque ele sabia, mesmo que ninguém dissesse, que o talento dele era real, e que um dia alguém certo ia escutar. Jayden chegava todo dia na escola com o mesmo silêncio. Mochila nas costas, violino na mão e um mundo inteiro preso dentro dele. Ele já nem esperava mais que alguém o cumprimentasse. Entrava, sentava no mesmo canto da sala e ficava quieto. Ninguém queria se sentar perto dele. E não era por ele ser tímido. Era porque ele era diferente, e naquela escola, diferente era sinônimo de errado. O jeito que ele se vestia, sempre com o uniforme impecável mais simples. O jeito que falava, calmo, com um sotaque leve do sul. E claro, a cor da pele. Isso ele percebia em todos os olhares. Não era preciso dizer. O corpo sentia. E a professora, ela fazia questão de mostrar que ele era diferente. Um dia, durante o ensaio para uma apresentação interna, Jayden perguntou se podia tocar uma melodia que vinha praticando sozinho. Era uma adaptação que ele mesmo criou, misturando um trecho clássico com algo mais moderno. Ele estava animado, queria mostrar, mas assim que começou a tocar, mal passou do primeiro minuto. Já chega, Jayden, a voz dela cortou a sala. Aqui não é lugar para improviso. Isso aqui é música séria. Ela virou de costas e mandou o próximo aluno se apresentar. Jayden guardou o violino sem dizer uma palavra, mas por dentro sentiu uma vergonha difícil de explicar, porque ele sabia que não tinha feito nada errado. Só queria ser ouvido. Naquele mesmo dia, quando a aula acabou, ele percebeu que esqueceram de colocar seu nome na lista dos alunos que se apresentariam no recital da escola. Foi até a professora. Senhora, desculpe, acho que esqueceram meu nome. Eu queria muito participar. Ela sequer levantou os olhos do papel. Não esqueci, Jayden. É que você ainda não está pronto. Não quero que passe vergonha. Entende? Ele assentiu com a cabeça. Mas não entendeu? Ou melhor, entendeu sim. E isso doeu mais ainda. Na hora do intervalo, sentou sozinho, como sempre. Mas dessa vez, nem tentou comer. Ficou olhando para o chão com a cabeça cheia. Foi quando Benjamin, o garoto que mais fazia piada com ele, passou por trás e empurrou seu estojo com o pé. O violino caiu no chão. A caixa bateu e fez um som oco que fez o coração de Jayden pular. Ele se abaixou rápido, pegou o instrumento com todo cuidado e abriu para ver se estava inteiro. Estava. Por pouco. Benjamin riu. Foi mal aí, maestro. Deve ter escorregado sozinho, né? Os outros ao redor riram junto. Jayden não respondeu, nem olhou. Só guardou o violino e saiu dali. A professora viu tudo. Estava a poucos metros e fingiu que não viu. Naquela noite, quando chegou em casa, a mãe perguntou como foi o dia. Ele respirou fundo, pensou em contar, mas mentiu. Normal, mãe, tudo certo. Ela sorriu, aliviada. Não fazia ideia do que estava acontecendo. Jayden não queria preocupá-la. Ela já tinha muito com o trabalho novo, só que ele não sabia que ela já estava desconfiando. Ela percebia o olhar triste, o silêncio prolongado, o som do violino que já não preenchia mais a casa como antes. Às vezes,
acordava de madrugada e ouvia Jayden tocando baixinho no banheiro, escondido para ninguém ouvir. Era a única hora em que ele se permitia sentir. Ali, sozinho, ele chorava e deixava as lágrimas caírem sem barulho, porque chorar de verdade ele não podia. Não, naquele mundo que exigia tanto e oferecia tão pouco. Ele começou a pensar que talvez a professora tivesse razão. Talvez ele não fosse bom o suficiente. Talvez aquela música que ele ouvia dentro dele não fosse importante. Talvez não adiantasse mais tentar. Mas mesmo assim, no dia seguinte, ele voltou para a escola, com o violino nas costas e o coração em silêncio, porque no fundo ainda tinha uma parte dele que não queria desistir. E essa parte ia surpreender o mundo. Vanessa. Sempre soube que criar um filho sozinha não seria fácil, mas criar um menino negro num mundo que insiste em não escutar, isso ela só foi entender de verdade quando Jayden começou a mudar. Não foi de um dia para o outro. Foi aos poucos. Primeiro, ele deixou de contar como tinha sido a aula. Depois, parou de tocar depois do jantar. Até que, num certo momento, o som do violino virou uma lembrança dentro daquela casa. Ela perguntava todos os dias: "Como foi na escola, filho?" "Normal, mãe, tudo certo." Sempre a mesma resposta. E sempre o mesmo sorriso forçado. Mas mãe sente. E ela sentia que aquele tudo certo escondia alguma coisa pesada. Jayden andava com os ombros caídos, com os olhos baixos. E cada vez que ela tentava puxar assunto, ele se fechava mais um pouco, como se estivesse com medo de contar o que estava passando. Ou pior, como se tivesse vergonha. Vanessa começou a ficar em alerta. Uma noite, decidiu voltar mais cedo do trabalho. Subiu as escadas em silêncio, tirou os sapatos e foi até o quarto do filho. Estava vazio. "Jayden", chamou. Nada. Abriu a porta devagar. Escuro. Foi até a sala. Também não estava. Até que ouviu um som abafado, vindo do banheiro. Se aproximou devagar, o coração acelerado. Encostou o ouvido na porta. Lá dentro, Jayden estava sentado no chão frio, o violino entre os joelhos. Tocava baixinho, quase sem pressionar o arco. E chorava. Ela não entrou. Ficou parada ali, com a testa encostada na porta, tentando segurar as próprias lágrimas. Aquela era a dor do filho. E ela não podia invadir, só podia ouvir. E do outro lado, Jayden tocava como se cada nota fosse uma tentativa de não desabar. A música era o único jeito que ele conhecia de não explodir, de não gritar. Naquela madrugada, Vanessa não dormiu. No dia seguinte, preparou o café como sempre. Não disse nada sobre o que ouviu, mas ficou observando cada gesto do filho. O silêncio, o olhar distante, a pressa para sair. E ali, ela decidiu. Ia descobrir o que estava acontecendo. Na hora do almoço, ela ligou na escola e pediu para marcar uma reunião com a professora de música. Disseram que só teria horário na semana seguinte, mas ela insistiu, com um tom que não pedia, ordenava. Conseguiram um encaixe no fim do dia. Ela chegou na escola sem avisar Jayden. Foi recebida na secretaria com certa frieza. A professora Whitmore veio logo em seguida. Postura ereta, sorriso educado, mas olhar distante. "Senhora Thompson, boa tarde. No que posso ajudar?" Vanessa foi direta. "Quero entender por que meu filho está apagado. Por que ele parou de tocar? E por que ele, que sempre foi apaixonado por música, agora evita até falar sobre isso?" A professora cruzou os braços. "Jayden é talentoso, sim, mas também é impulsivo. Tem dificuldade de seguir regras. Aqui na escola, prezamos muito pela técnica, pela estrutura. Às vezes, alunos com menos base formal têm mais desafios." Vanessa manteve o olhar firme. "Meu filho toca de ouvido desde os 5 anos. Aprendeu sozinho. Nunca tivemos dinheiro para aula particular. Mas ele tem algo que nem todos têm. Alma na ponta dos dedos. O problema não é a técnica, o problema é que vocês não querem vê-lo." A professora deu um sorriso contido. "Senhora, com todo respeito,
Talvez Jayden esteja apenas idealizando demais as coisas. Nem todo talento é suficiente. E talvez ele precise aceitar isso. Vanessa sentiu a raiva subindo, mas respirou fundo. Eu sei muito bem como funcionam esses ambientes. Sei quando alguém está sendo silenciado, por não se encaixar no padrão. Eu vivi isso, e estou vendo se repetir com meu filho. Mas pode ter certeza, eu não vou deixar. A professora não respondeu. Apenas agradeceu a visita e virou as costas. Vanessa saiu dali, com o coração em brasa. Ela agora tinha certeza. Jayden não estava inseguro por acaso. Ele estava sendo podado, cortado, ferido por dentro. E ela não ia mais esperar. Naquela noite, Jayden chegou da escola e encontrou a mãe sentada na sala, esperando por ele. Filho, senta aqui comigo. Quero conversar. Ele hesitou, mas sentou. Ela pegou a mão dele. Eu vi você tocando no banheiro ontem. Eu ouvi seu choro. E hoje eu estive na sua escola. Os olhos de Jayden se encheram d'água. Ele tentou desviar o olhar. Eu não queria preocupar, mãe. Eu sei, mas você não precisa carregar isso sozinho. Eu tô com você. E eu vou lutar do seu lado. Jayden chorou ali no colo da mãe. E ali, naquela sala, nasceu algo novo. Não era só dor, era coragem. Porque agora ele sabia, alguém acreditava nele, alguém ia lutar por ele, e mesmo que o mundo tentasse calá-lo, ele ia tocar. Na semana seguinte, pela primeira vez em muito tempo, Jayden acordou diferente. Havia um certo brilho escondido no olhar. Talvez fosse o jeito como a mãe o abraçou naquela noite. Ou talvez fosse a promessa silenciosa que ela fez, ali, mesmo no sofá da sala, com a mão sobre o peito dele. Você não está sozinho, filho. Eu estou aqui. Na escola, o ambiente era o mesmo. Frio, distante. Mas Jayden estava mais firme. Ele não falava mais com medo. Ele sabia que não seria ouvido por todos, mas agora não precisava. Bastava que uma pessoa o ouvisse de verdade. E sua mãe ouvia. No meio da aula de música, algo inesperado aconteceu. A professora Whitmore entrou com uma folha na mão e anunciou: temos um novo programa de apresentações para o recital de primavera. Algumas mudanças foram feitas. Os alunos cochicharam. Jayden nem deu muita atenção, até que a professora começou a ler a lista dos nomes que participariam de solos e duetos. E lá no finalzinho estava ele, Jayden Thompson, solo livre. Por um segundo, ele achou que tivesse ouvido errado. Olhou de novo. Confirmou. Era isso mesmo. Ele mal conseguia acreditar. Vários alunos viraram para olhar. Benjamin soltou um suspiro de deboche, mas Jayden não se importou. Pela primeira vez, alguém tinha reconhecido seu nome ali. Alguém tinha lembrado dele. A professora não olhou para ele, não explicou nada, mas Jayden entendeu. Ele tinha sido incluído. Talvez porque fosse bom demais para continuar sendo ignorado. Ou talvez porque alguém de cima tinha começado a pressionar. Ele não sabia. E naquele momento também não importava. Na saída, correu para casa com o coração disparado. Entrou ofegante, abriu a porta e gritou pela mãe. Mãe, me botaram no recital! Vanessa largou os papéis do trabalho e veio até ele. Sério? Jayden! Meu Deus, filho! Ela o abraçou com força. Eu vou tocar uma música só minha. Vou mostrar para todo mundo o que eu sei. Eles vão ouvir, eles vão sentir. A mãe chorou, não de tristeza, de alívio, de orgulho. E pela primeira vez em semanas, Jayden voltou a descer para o porão com o violino. Voltou a tocar até tarde da noite, com força, com esperança. Por uma semana inteira, ele ensaiou todos os dias, criou uma peça do zero, misturou melodias clássicas com arranjos que ele inventava na cabeça, um som que vinha do fundo da alma. Quem escutasse entenderia, era impossível não sentir. Na véspera do recital, ele preparou tudo com cuidado. Passou o arco com resina, afinou as cordas, escolheu até a roupa que usaria. Tudo pronto, mas no dia seguinte, tudo mudou. Ele chegou cedo na escola.
A diretora estava na porta recebendo os convidados. Algumas famílias ricas já estacionavam seus carros. Os alunos estavam nos bastidores se arrumando, e Jayden foi direto para lá, com o violino na mão e o coração acelerado. Até que a senhora Whitmore entrou, olhou para ele com aquele velho desprezo nos olhos. Jayden, pode guardar o violino. Você não vai tocar hoje. Ele ficou parado, sem entender. Como assim? Meu nome está na lista. Eu ensaiei. Eu tô pronto. Sim, mas tivemos uma pequena reorganização de última hora. Seu solo foi cancelado. Vamos priorizar os alunos com formação técnica. É o padrão da escola. Espero que entenda. Jayden não entendeu e nem conseguiu responder. Ficou ali, parado, com o violino nas mãos, olhando os outros se arrumarem para entrar no palco. Ninguém falou com ele. Ninguém perguntou se ele estava bem. Ele saiu do auditório devagar, os olhos marejados, o peito em pedaços. Caminhou pelos corredores até chegar em uma sala vazia e trancou a porta. Ficou ali, sozinho, sentado no chão, com o violino entre os braços, sem coragem de tocar, sentindo tudo desmoronar. Na plateia, Vanessa esperava. Olhava o programa, conferia os nomes, e nada de Jayden aparecer. A apresentação passou, terminou, e ele não subiu. Ela estranhou, foi até os bastidores, procurou, chamou por ele, ninguém sabia dizer, até que encontrou a professora. Onde está meu filho? Ah, senhora Thompson. Houve uma mudança no cronograma. Jayden ficou de fora dessa vez. Acontece. Vanessa não respondeu. Olhou fundo nos olhos da mulher, mas naquele momento ela engoliu a raiva. Acontece, repetiu baixinho. Ela sabia que aquilo não foi um erro, foi decisão, foi sabotagem. Mas ela também sabia o que fazer, e dessa vez ninguém ia sair impune. Nos dias que seguiram o recital, Jayden mal falou, nem com a mãe, nem com ninguém. O som do violino, que até então era sua voz, parou de ecoar. Ele só queria entender o que tinha feito de errado, porque mesmo se esforçando tanto, mesmo sendo bom, ele era sempre deixado de lado. A professora não disse mais nada, fingiu que nada tinha acontecido. Os colegas também. Alguns, no máximo, soltaram um pena que você não tocou. Mas dava para ver nos olhos que não era pena, era alívio, era desprezo disfarçado. E então veio a notícia. Uma nova apresentação aconteceria dali a 2 semanas. Dessa vez, dentro da escola, só para os alunos e professores. Seria uma mostra interna, algo pequeno, mas uma chance. Jayden não se empolgou, mas algo dentro dele disse: vai lá mais uma vez. Era como se, apesar de tudo, ainda existisse uma faísca. Ele começou a ensaiar de novo, em silêncio, no porão, sem contar nem para a mãe, só ele e o violino, como sempre foi. Chegou o dia da apresentação. Era uma tarde fria e a escola estava cheia de alunos. Eles se sentavam em fileiras no auditório enquanto a professora organizava os últimos detalhes no palco. Jayden estava no canto, esperando a vez dele. Suava frio, mas estava pronto. Quando chegou sua vez, ele se levantou, caminhou até o palco e colocou o violino no ombro. Olhou a plateia. Alguns riam, cochichavam, mas ele respirou fundo, fechou os olhos e então tocou. A música que saiu dali não era qualquer uma. Era uma melodia que parecia contar uma história. A história dele, de dor, de luta, de esperança. Cada nota carregava um pedaço do que ele não conseguia dizer com palavras. Era lindo, era forte, era verdadeiro. O silêncio da sala foi se formando aos poucos. Primeiro, os cochichos pararam. Depois, os risos cessaram. E quando Jayden terminou, por um instante ninguém disse nada, até que a professora se levantou, foi até o palco, olhou para ele, estava séria, tensa. Jayden sorriu, achando que finalmente ela ia reconhecer, mas então ela estendeu a mão, pegou o violino dele e quebrou. Um estalo seco ecoou pelo auditório. O braço do violino se partiu no meio. As cordas estalaram. O arco caiu no chão.
Jayden ficou paralisado. Ela disse com voz firme: "Isso aqui não é música. Isso aqui é barulho. E barulho a gente silencia." A sala ficou em choque. Alguns alunos ficaram boquiabertos, outros riram, sem saber o que fazer. Mas ninguém defendeu Jayden. Ele olhou para o instrumento no chão. Ficou alguns segundos imóvel. Depois, se abaixou devagar, pegou os pedaços do violino com cuidado, como quem junta os restos de algo sagrado. Não falou nada. Não chorou ali. Só virou as costas e saiu. No corredor, a respiração ficou pesada. O coração batia rápido demais. Ele caminhava como quem carregava 1000 quilos nas costas. Saiu do prédio sem pedir permissão. Foi embora com os olhos vermelhos, mas secos. Em casa, entrou direto para o quarto. Trancou a porta. Sentou no chão. E ali, abraçado aos pedaços do seu violino, ele chorou como nunca tinha chorado antes. Do outro lado da porta, Vanessa chegou pouco depois. Bateu, chamou, mas ele não respondeu. Foi então que ela viu, sobre a mesa da sala, um bilhete amassado com o nome da apresentação. E ali entendeu, algo terrível tinha acontecido. Ela não sabia ainda o que, mas sentia, no fundo do peito, aquilo ia ter volta. Vanessa passou a noite em claro. Ficou sentada na sala, olhando para a porta do quarto do filho, com o coração apertado. O violino partido ainda estava ali, em cima da mesa, como se tivesse sido deixado de propósito. Um pedaço do que Jayden era, agora quebrado. Ela já tinha vivido muita coisa na vida. Já teve portas fechadas na cara, já foi tratada como invisível em reuniões onde era a mais capacitada da sala. Mas nada doía mais do que ver o próprio filho sendo esmagado pela mesma estrutura que ela lutou a vida toda para vencer. Na manhã seguinte, Jayden saiu do quarto calado, olhos fundos, sem fome, sem cor. Vanessa não perguntou nada, só fez uma promessa em silêncio. Eu vou descobrir o que aconteceu, e eles vão se lembrar do nome do meu filho. Depois que ele saiu, ela começou. Ligou para a escola, pediu explicações, disseram que ocorreu um incidente, mas que tudo estava sob controle. Pediram que ela mantivesse a calma. Disseram que talvez Jayden tenha interpretado mal a situação. Foi o suficiente para ela pegar a bolsa e sair direto para a escola, sem avisar, sem marcar horário. Quando entrou, passou direto pela recepção, sabia exatamente onde ir. Conhecia bem aquele tipo de estrutura, formal, bonita, mas cheia de hipocrisia por dentro. Bateu na porta da diretoria e entrou sem esperar resposta. A diretora levantou da cadeira surpresa. "Senhora Thompson, posso ajudar?" Vanessa manteve a calma, mas seus olhos falavam por ela. "Pode. Quero saber por que meu filho saiu. Daqui ontem com o violino partido e sem nenhuma explicação." A diretora tentou controlar o nervosismo. "Eu soube que houve um desentendimento na aula de música. Já conversei com a professora. Foi um mal-entendido, nada grave." Vanessa deu um passo à frente. Partir o instrumento de uma criança ao meio não é um mal-entendido. É um abuso, é humilhação, é violência. Silêncio. A diretora engoliu seco. "Podemos resolver isso com uma reunião formal. Talvez seja melhor agendar." Vanessa abriu a bolsa. Tirou de lá um crachá. O símbolo dourado do FBI reluzia sob a luz. "Não precisa de reunião. Sou diretora assistente do FBI na divisão de conduta institucional. E isso aqui, isso vai muito além de uma queixa de mãe. Agora eu estou aqui como autoridade federal e vocês vão me ouvir." A sala congelou. Ela continuou. "Estou requisitando oficialmente todos os registros de vídeo, relatórios internos e quaisquer ocorrências envolvendo meu filho nos últimos 2 meses. Qualquer omissão será tratada como obstrução." A diretora gaguejou. "Isso não é necessário, podemos resolver internamente." "Ah, mas agora vai ser necessário, porque vocês não só humilharam um aluno, vocês tentaram calar uma criança. E para piorar, fizeram isso porque ele não era o tipo de menino que vocês estavam acostumados a aplaudir." Vanessa se virou. "Quero os documentos na minha mesa até amanhã de manhã.
E também quero uma reunião com os pais do conselho escolar. Se eu tiver que ir até a imprensa, eu vou. Saiu da sala, deixando a porta aberta. No corredor, vários funcionários observavam de longe. Ninguém dizia uma palavra. Naquela noite, quando Jayden chegou em casa, Vanessa estava sentada na cozinha. Filho, senta aqui comigo. Ele sentou sem saber o que esperar. Eu fui até a escola. Sei o que aconteceu. Já estou cuidando disso. Mas agora, eu quero saber de você. Me conta tudo, desde o começo. Jayden ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, começou a falar. Baixo, devagar, com pausas longas, falou da professora, dos colegas, das piadas, do recital cancelado, do momento em que viu o violino sendo destruído como se não valesse nada. Vanessa ouviu tudo, sem interromper, e quando ele terminou, ela pegou sua mão com força. Eu juro para você, Jayden, eles ainda vão ouvir a sua música, e dessa vez ninguém vai calar você. Ele olhou nos olhos dela. Promete? Ela sorriu. Prometo. E, quando ela prometia, era para cumprir. Era uma terça-feira comum. Ninguém esperava nada de diferente naquele dia. Os corredores da escola estavam cheios como sempre. Os alunos apressados, os professores com seus cronogramas e o mundo girando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de Jayden, tudo estava diferente. Depois da conversa com a mãe, ele passou 3 noites em claro, tentando decidir se ainda valia a pena, se ainda havia motivo para continuar. Mas a resposta sempre voltava. Uma resposta que não vinha com palavras, mas com som. Ele ainda queria tocar. Mais do que isso, ele precisava tocar. Na manhã daquele dia, pegou o estojo velho do violino partido e colocou dentro o instrumento que um vizinho, Sr. Thomas, o zelador do prédio, emprestou. Era antigo, cheio de marcas no verniz, mas tinha alma. Jayden agradeceu com um abraço silencioso e foi para a escola. Não contou para ninguém, nem para a mãe. Chegando lá, ficou na dele, como sempre. Mas enquanto a aula de música acontecia lá dentro, ele foi para o corredor. Sentou em um banco próximo à janela, onde o sol batia de leve no chão de madeira. Fechou os olhos e começou a tocar. Não foi alto. Não foi para chamar atenção. Foi só ele, sendo ele. Pela última vez, naquele lugar que tentou calá-lo tantas vezes. A melodia era suave no começo, como se estivesse sussurrando. Mas aos poucos foi crescendo. Ganhando corpo, ganhando coragem. Os alunos que passavam começaram a parar. Primeiro, 1, depois, 2. Em pouco tempo, o corredor inteiro estava parado. Gente olhando pelas portas, outros filmando com o celular. Até professores se aproximaram. Ninguém dizia nada, só ouviam, porque o som que saía daquele violino era diferente. Não era uma música bonita apenas. Era um grito que virava beleza. Era dor transformada em arte. Era como se, por alguns minutos, todo mundo pudesse sentir um pouco do que Jayden carregava no peito há tanto tempo. Lá dentro da sala, a professora Whitmore ouviu o barulho e saiu irritada para ver o que era, e parou. Ficou ali, assistindo a cena que não esperava. Jayden, no meio do corredor, cercado de alunos e professores em silêncio. Ele nem viu que ela estava ali. Estava de olhos fechados, entregue à música. Quando terminou, o último acorde ecoou no chão. E por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então, uma palma, 2. De repente, o corredor inteiro explodiu em aplausos. Alguns alunos gritaram bravo, outros choraram. Até um professor tirou os óculos para secar os olhos. Jayden abriu os olhos devagar. Olhou ao redor. Pela primeira vez, viu algo que nunca tinha visto naquele lugar. Respeito. Não por pena, não por obrigação, mas porque ele havia falado do único jeito que sabiam ouvir, com música. A professora deu um passo à frente, ainda atônita. Mas antes que dissesse qualquer coisa, um homem de terno e crachá no pescoço surgiu no meio da multidão. Era um dos representantes de um conservatório renomado que visitava a escola naquele dia para observar projetos musicais. Ele se aproximou devagar e disse:
Esse menino é aluno daqui? Alguém respondeu que sim. O homem estendeu a mão para Jayden. Sou diretor da Academia de Música de Manhattan. Estamos em busca de novos bolsistas. E o que você acabou de fazer aqui, eu nunca tinha visto. Gostaria de conversar com você e sua família. Jayden ficou em choque. Os olhos arregalados, as mãos tremendo. Ele olhou para a professora e ela estava ali, parada, muda, com o olhar perdido. Ela não disse nada, nem conseguiu, porque naquele momento nada que ela dissesse teria mais valor que o som que ele tinha acabado de tocar. Jayden apenas assentiu, ainda sem acreditar. E então viu sua mãe chegando ao fundo do corredor. Ela tinha sido chamada às pressas. E quando o viu ali, cercado de pessoas com olhos brilhando, ela entendeu tudo. Ele conseguiu, com as próprias mãos, com a própria voz, com a música que ninguém quis ouvir, mas que agora o mundo inteiro ouvia. No dia seguinte, a escola estava diferente. O burburinho nos corredores não era mais sobre provas ou trabalhos. Era sobre o menino do violino. Jayden virou assunto. O vídeo da apresentação no corredor já circulava por grupos de pais, alunos e até em páginas da internet. A legenda era simples, mas poderosa. Garoto negro, humilhado em escola de elite emociona a todos com talento invisível. E bastou isso. Em poucas horas, o vídeo ultrapassou milhares de visualizações. Comentários começaram a pipocar de todos os lados. Quem é esse menino? Por que ninguém viu esse talento antes? Por que a escola escondeu ele por tanto tempo? Dentro da St. Nicholas Academy, a direção entrou em modo de contenção, mas não adiantava mais. Vanessa foi chamada para uma reunião de emergência. Dessa vez, ela não chegou sozinha. O mesmo agente da academia de música que ouviu Jayden tocar agora estava ao lado dela, com uma pasta nas mãos. Ele não queria apenas oferecer uma bolsa. Ele queria respostas e justiça. Na sala da diretoria, o clima era tenso. A diretora tentava manter a postura, mas a situação estava fora de controle. A professora Whitmore estava lá também, sentada, quieta, com os olhos vermelhos, mas ainda sem baixar a guarda. Vanessa começou. Quero deixar claro que não estou aqui apenas como mãe. Estou aqui como cidadã, como profissional. E como alguém que não vai aceitar que esse tipo de conduta fique impune. Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa cópias de relatos, prints de mensagens de alunos, vídeos e até trechos de registros escolares manipulados. O agente da academia completou. Temos provas de que Jayden foi excluído sistematicamente de atividades. Provas de que houve sabotagem deliberada. E pior, testemunhas que confirmam que seu instrumento foi quebrado por pura humilhação, não por acaso. A diretora tentou justificar. Entendam, a professora talvez tenha se excedido, sim, mas talvez... Vanessa interrompeu. Ela destruiu o único instrumento que meu filho tinha, na frente de todos, depois de meses de abusos velados. Isso não é excesso. Isso é crueldade disfarçada de autoridade. Silêncio. A professora abaixou a cabeça. Pela primeira vez, sem palavras. Ela sabia. Ela sabia que não tinha mais desculpas. A diretora respirou fundo. A escola tomará providências. A senhora Whitmore está afastada de suas funções a partir de hoje. E também estarei apresentando minha renúncia ao conselho. Cometi erros sérios de omissão. Vanessa não sorriu, não comemorou. Ela apenas disse, isso não apaga o que meu filho viveu, mas é um começo. Ela se levantou. Agora ele vai estudar onde merece, com quem entende que talento não tem cor, nem CEP, nem sobrenome famoso. E ninguém nunca mais vai tentar calar a música dele. No mesmo dia, Jayden recebeu a carta oficial. Bolsa integral vitalícia na Academia de Música de Manhattan. A carta vinha com uma mensagem escrita à mão. Obrigado por nos lembrar o que é música de verdade. Ele mostrou para a mãe com os olhos brilhando. E ela o abraçou como se pudesse protegê-lo de todo o mundo.
Agora é sua vez, filho. Agora eles vão ouvir. O grande dia chegou. Jayden estava em pé nos bastidores da Academia de Música de Manhattan. As mãos suavam, o coração batia tão alto que ele achava que o mundo inteiro podia ouvir. Mas, diferente de outras vezes, ele não estava com medo. Ele estava pronto. A sala de concertos estava lotada. Gente importante, músicos renomados, professores, pais, alunos. E no meio da plateia, na fileira da frente, estava ela, Vanessa, a mãe que acreditou quando ninguém mais acreditava. De vestido simples e olhar cheio de lágrimas que ela tentava segurar. A orquestra silenciou. As luzes se apagaram devagar. O nome dele ecoou pelos alto-falantes. Com vocês, Jayden Thompson. Ele entrou. Passos firmes. Violino nas mãos. Silêncio absoluto na sala. Quando posicionou o instrumento no ombro e fechou os olhos, tudo sumiu. O barulho, o medo, a escola, a dor. E então ele tocou. A música não era só som, era uma história, uma confissão, uma revolução. Era cada lágrima que ele derramou escondido, cada não que ouviu calado, cada olhar que o julgou sem conhecer. Era também a risada da mãe nas noites boas, o som do porão que virou palco, a força do abraço que ela dava quando o mundo parecia desabar. A cada nota ele dizia: "Eu estou aqui." E dessa vez, ninguém tentou calar. Quando terminou, o silêncio durou segundos. E então, o auditório inteiro levantou. Palmas, gritos, gente chorando, aplausos que pareciam não ter fim. Jayden sorriu, olhou para a mãe. Ela sorria também. E chorava, como se todo o esforço, toda a dor, todo o amor tivessem valido a pena. Ele pegou o microfone, a plateia silenciou. Eu queria agradecer, mas não por estarem aqui. Eu quero agradecer por, hoje, terem escutado. Não a música, mas a verdade. A verdade que eu tentei mostrar desde o primeiro dia, quando ninguém quis ouvir. Fez uma pausa. A voz embargou. Essa música é para todos os meninos que já foram calados, para quem já ouviu que não era bom o suficiente, para quem teve seu talento ignorado. Eu estou aqui por causa da minha mãe, e por mim, e por todos vocês. Olhou ao redor, respirou fundo e disse: eles tentaram me calar, mas o som que vem de dentro nunca se cala. Aplausos de novo. De pé, e desta vez, sem fim. Dias depois, o vídeo da apresentação foi parar nas redes. Viralizou. Gente do mundo todo compartilhava, comentava, se emocionava. Jayden virou símbolo, não de fama, mas de resistência com elegância, de talento que sobrevive, de alma que ninguém pode destruir. E a antiga escola teve que responder. Foi pressionada. Mudou sua política de bolsas, fez treinamentos obrigatórios, teve que ouvir. Tarde demais, mas ouviu. Quanto à professora Whitmore, nunca mais se ouviu falar dela. Mas talvez, em algum lugar, ela tenha se lembrado daquele som e entendido que naquele dia não era só um violino que ela quebrou, mas também a chance de ouvir algo que podia ter mudado até a vida dela. Jayden continuou. Cresceu, estudou, se apresentou em palcos maiores, mas nunca esqueceu de onde veio, nem de quem acreditou nele, quando ninguém mais acreditava. E você, já parou para pensar quantos Jaydens existem por aí? Quantos talentos são calados todos os dias, só por não parecerem certos aos olhos de quem julga? Deixe nos comentários. Você já foi silenciado alguma vez? Conta sua história. Vamos dar voz a quem nunca teve palco. E se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreve no canal. Porque aqui a gente escuta com o coração.